Boa tarde a todos e todas, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada por esta vereadora, que irá presidi-la nos termos dos artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, o nosso regimento interno. Declaro abertos os nossos trabalhos às 14h19. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, informo que esta audiência terá duração máxima de 3 horas. Registro aqui a presença, neste momento, do vereador Márcio Teixeira, que também acompanha a nossa audiência, assim como acompanhou a audiência anterior. Foram devidamente convocados ou convidados para esta audiência pública o chefe de gabinete, Leonardo Marcari, que ainda não se encontra, o secretário municipal de habitação, Anderson Prado, a secretária municipal de assistência social, Lúcia Rosim, a secretária municipal de aprovação de projetos, Rafaela Fogagnoli, e a secretária municipal de infraestrutura, Pérola Zanotto, que, segundo nos informaram, está a caminho. Também foram convidados a prefeita municipal, como sempre fazemos em todas as nossas audiências, que mandou uma justificativa, que também não é nenhuma novidade, de que tem outros assuntos e não poderá comparecer. Presente agora, chegando nesse momento, o chefe de gabinete, Leonardo Marcari. Foram ainda convidadas as assistentes sociais de referência do CRAS 9 de julho e do CREAS da região, técnicas do monitoramento do serviço do território, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal dos Direitos Humanos, Conselho Municipal de Assistência Social, o Regional de Serviço Social, de Psicologia, o de Direitos Humanos da UAB, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho de Engenharia e entidades que executam aluguel social na habitação aqui no nosso município. Lembrando, e mais uma vez, como a gente tem feito, principalmente nas audiências públicas que dizem respeito a interesses de trabalhadores e trabalhadoras, que é sempre um constrangimento para a gente ter que fazer uma audiência pública no horário comercial. E a gente lamenta muito isso, como nós já fizemos na anterior, porque a gente sabe o quanto isso dificulta a presença dessas chefes de família e desses chefes de família. No entanto, nós, enquanto vereadores, somos limitados pela decisão da mesa diretora em apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas pela não convocação de audiências públicas, raras exceções após o horário comercial. E a gente sabe o quanto isso dificulta a presença de cada um em cada uma. Então, agradecendo aqui a presença do líder da comunidade, o Domingos, eu quero agradecer cada um e cada uma, mãe, pai de família, que a gente sabe o esforço que é feito para poder garantir presença e participação, 14 horas, mas se fosse 9 da manhã também não era diferente, a gente sabe o quanto é difícil garantir essa presença para vocês. Mas, como é um assunto que é muito importante, caro para a comunidade, e como a gente tem feito aqui com vocês o debate do nada sobre nós sem nós, então, é muito importante que, para debater o futuro da comunidade, a comunidade esteja aqui. Então, parabéns àqueles que venceram a burocracia do Poder Legislativo e estão aqui participando da reunião, da audiência, desculpe. Da nossa parte, pretendemos que essa seja uma reunião profícua, com apontamentos que superem as decepções mesmo que nós tivemos com a audiência anterior. O que a gente quer aqui é assertividade. O que a gente quer aqui é combinar os passos e a gente espera estarmos saindo, a partir daquela última audiência, de um marasmo, de um interstício de vários anos, em que a discussão da regularização foi colocada e os passos, efetivamente, não foram dados para a consolidação, não dessa conquista, mas desse direito para a população. Eu vou memorar os principais questões e problemas enfrentados na audiência anterior, para que a gente construa a melhor forma de elaborar as diretrizes
para esta audiência hoje, que eu repito, esperamos que seja muito profícua, até como resultado da primeira, que não atingiu os objetivos, pelo menos significativamente, um percentual muito significativo. Porém, serviu para ser um sinalizador e um balizador para que os meses que se seguiram, ou seja, cerca de 2 meses desde aquela última audiência, aponte hoje caminhos que a gente espera tenham sido tomados nesse último período. Eu vou memorar aqui a história do Vila Cristiana, inicialmente Primavera, e, mais originalmente ainda, o Canaã. Então, nós separamos aqui uma matéria, que é o vídeo número 1. Eu vou pedir a paciência dos senhores, porque isso nos ajuda a nortear. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, é muito importante que a gente saiba de onde que nós partimos. Então, por favor, TV, o vídeo 1 sobre a história, a origem das famílias no espaço próximo ao IPMET. O maior assentamento de Bauru, o Canaã, que chegou a ter 1.500 famílias, chegou ao fim hoje. A área foi devolvida ao dono e os moradores levados para um terreno da prefeitura. Os barracos que não puderam ser desmontados e levados foram ao chão. A prefeitura e o dono da área forneceram caminhões para os moradores se mudarem. Dona Eva, que já estava há 3 anos no assentamento Nova Canaã, precisou de 3 viagens para levar todos os pertences. Meu marido está desempregado, né? Eu faço faxina 1 ou 2 vezes por semana e nós não temos condições de alugar nenhuma casa, entendeu? E estamos nessa vida que já faz tempo, mas com promessas. A gente vai ficando por causa de promessas. A Polícia Militar acompanhou a reintegração de posse, que foi pacífica. Foi dado um prazo de 6 meses para que Prefeitura, Ministério Público Estadual e o Movimento Social por Moradia organizassem a remoção das famílias. O assentamento Nova Canaã, que chegou a ser o maior da história de Bauru, com 1.500 famílias, ultimamente contava com 370. Desse total, 190 foram selecionadas pela Prefeitura para seguirem para a nova área. Agora elas estão nesse terreno público no Jardim Primavera, ao lado do cemitério Cristo Rei. Vieram para cá famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, idosos e pessoas com deficiência. Quem não se enquadrou como homens solteiros, por exemplo, foram para casa de parentes ou casas alugadas. O novo assentamento foi criado para atender um termo de ajustamento de conduta assinado pela Prefeitura. Segundo a secretária de Planejamento, foi implantada a infraestrutura no local para receber as famílias. Foi feita agora a instalação da parte de água, com os cavaletes de água, a energia elétrica, inclusive com transformadores próprios, para que não haja comprometimento da energia elétrica do bairro. E estamos agora a fazer uma tubulação de drenagem para melhorar a condição de escoamento pluvial e também a parte de conexão à rede de esgoto. O local é provisório e pode ser usado por 24 meses. Até lá, a Prefeitura prometeu tentar com os governos estadual e federal programas de moradia para retirar as famílias daqui definitivamente. Essa é a esperança do seu Israel. O meu sonho é esse de todo mundo que está aqui, né? A nossa classe, assim, não tá porque a gente tem e quer ficar num lugar desse. A gente precisa realmente de estar aqui para poder ter onde morar. Não existe futuro sem a gente memorar o passado, né? Esse que foi um momento difícil e duro, porém um momento marcado por muitas e intensas lutas do movimento social. Sempre com erros e acertos, mas o mais importante de tudo é o mérito que assiste àqueles que têm o direito de, se os governos não oferecem as oportunidades para se ter o mínimo para a família, como casa, trabalho, educação, saúde, as pessoas, às vezes, se cansam e pegam a sua bandeira e vão fazer a luta. São histórias como essa que forjaram o Canaã e tantos outros assentamentos que ainda hoje são assentamentos precários na nossa cidade. E aí nós tivemos, há cerca de 2 meses, uma audiência pública. Por quê? Porque este fato se dá em 2019 e nós estamos em 2025. E aí nós sentimos a necessidade, dialogando com as lideranças da comunidade, de que algumas respostas viessem. E vou dizer que, até do ponto de vista mais casuístico, chamou muito a atenção a própria construção do centro comunitário da comunidade, que chegou a ter a destinação de verba federal de um deputado, o deputado Paulo Teixeira, à época,
hoje ministro de Agricultura, e o recurso acabou se vertendo perdido. Então, qual que era a discussão que nós traçamos na audiência anterior? Usar as ações e as omissões que nos levaram a, em pleno 2025, nós ainda estarmos discutindo como se estivéssemos brincando de o rabo correndo atrás do cachorro. Não é isso que a gente quer. Então, o que falta? E, para nortear a audiência anterior, o nosso mandato fez um artigo 18, que é um instrumento da lei orgânica do município, perguntando ao governo algumas questões fundamentais, antes da audiência que nós fizemos anteriormente. Eu vou aqui ler as perguntas que nós fizemos para o governo naquela oportunidade. Nós estamos falando aqui do dia 24 de março deste ano de 2025. Com base no regimento interno, do artigo 140 do regimento, requeremos as seguintes informações sobre o processo de regularização no bairro Vila Cristiana, Antigo, Primavera. Primeiro, cópia da lista de selagem. Segundo, informações sobre as matrículas das áreas que foram destinadas às famílias. Terceiro, cópia do projeto de regularização e informações sobre o estágio em que se encontra o processo. 4, apontamento em mapa das áreas institucionais, verdes, recreação ou sistema de lazer que estiverem nos limites da área. 5, cronograma com as etapas da regularização fundiária. 6, proposta de assistência técnica para habitação de interesse social. E 7, infraestrutura a ser realizada no local e o respectivo cronograma para a sua execução. Pois bem, para não partirmos do zero, nós separamos alguns dos trechos onde a polêmica acabou se instalando naquela audiência anterior, para que a gente possa, nesta, avançar nos pontos adequada e assertivamente. Vou pedir para a TV ir colocando vídeos na sequência, que tiver aí, a 2, a 3, a 4, pode colocar. São vídeos de 3, 4 minutos, onde os trechos, os termos que ficaram confusos, que ficaram sem resposta, que ficaram com indicativos de se buscar solução, possam ficar muito claros para que a gente não parta do zero, porque essa audiência não está partindo do zero. Nós estamos partindo de um status quo ante que precisa ser levado em consideração. Tá certo? Então, TV, por favor. Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, nesse sentido, na realidade, ele não foi um problema com a topografia em si, com a questão da topografia, foi um desnivelamento de um terreno, tá, que foi constatado quando fomos até o local. Eu não entendi, então, que é a resposta. Verificou-se distorções da topografia. Isso. Vamos... Deixa eu tentar te ajudar. Você está querendo dizer que entregue... Desnivelamento de um terreno. Desnivelou. Então, ele não ficou de acordo com o documento impresso. Então, mas qual terreno? Porque nós estamos falando em 187. Um desses terrenos deu um desnivelamento, é isso? Isso foi em função de alguma tempestade, um período de muita chuva? O que aconteceu? Vamos entender direito, para a gente poder saber com qual o tamanho do problema que nós estamos lidando. Então, se o problema não é da topografia, algo deu causa a esse desnivelamento. O que foi que causou esse desnivelamento? Você quer passar para a Rosa? Boa tarde a todos. Vereadora Estela, na época que foi feito, nós não acompanhamos essa topografia. Deixa eu só fazer uma interrupção aí. Isso é uma coisa que o governo vai ter que adequar. Não é diferente do que a gente está enfrentando com a Europa e com outras áreas. Porque, tipo assim, os governantes não têm continuidade.
Em algum momento ele sai, mas o governo permanece, a estrutura pública permanece. O que a gente sente, às vezes, é que nessas mudanças se perde... Não é? Então, assim, é muito comum a gente chegar em alguns problemas que viram gargalos, e aí a gente ter, Rosa, aqui não é uma crítica a você, mas a questão da estrutura administrativa. Eu não comecei isso, eu não vi, eu não sei direito como que era, o que aconteceu lá e tal. Obviamente que alguém da administração acompanhou, seguramente. Então, para essa sequência, viu, Leonardo, você que é chefe de gabinete, não tem como a sequência ter uma lógica, senão daqui 30 anos nós estamos discutindo Vila Cristiana. Já com os netos nascidos e já formando novas famílias, e daqui a pouco nós estamos numa Europa que durou quase meio século. Estou falando isso porque assim, ó, parece pequenos detalhes, mas são detalhes que se agigantam a ponto de inviabilizar algo que poderia ser mais simples. Eu sei, por exemplo, nós estamos com alguma equipe específica fazendo acompanhamento de lá, ou é só as técnicas do Departamento de Habitação de Interesse Social? Hoje o nosso departamento conta com a arquiteta Natasha. Sim, a Natasha é uma profissional... Esteve à frente de muitas frentes desse trabalho e, inclusive, acompanhou o Cristiana. E, na época, ela teve todo um acompanhamento. Por que a Natasha não veio? Ela está em home office um período. Então... Não, sim, eu sei. A gente torceu e torce muito por ela, uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito. Mas eu tenho certeza que ela teria aceitado participar home office, porque a Natasha, além de tudo, ela é uma biblioteca ambulante. Sim. Né? Foi com ela que nós, inclusive, verificamos essas informações. Foi ela que nos explicou o que aconteceu durante todo esse processo, né? Explicou que o processo do Cristiana é um processo já avançado, com uma série de documentações que já está ok para a regularização fundiária. Então, mas qual que é... Veja só, talvez a gente aqui vai chegar num ponto que vai ser que nem a reunião da Europa. A gente vai acabar se transformando na primeira e vai ser necessário uma segunda. Por quê? Porque qual que é o meu compromisso com eles, Rosa? Vamos fazer uma discussão para que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo. Porque se a gente não entender exatamente o que está acontecendo, nós não sabemos dizer para eles a perspectiva de tempo. Está quase tudo ok, é vago. Qual parte está ok? De 10 itens, 9 estão resolvidos? Qual que é o 10º que não está? Porque, veja, se nós estamos aguardando uma ata de registro de preço de topografia, depois termina a ata de registro de preço, tem o período para homologar, depois tem o início da ordem de serviço, começa o serviço a ser elaborado, nós estamos falando de bastante tempo. Vai bastar a topografia? Depois, com a topografia em mãos, todo o restante dos passos, que não são poucos, já estão prontos? Eu estou percebendo que essa parte vocês não têm. Tem? Falta algumas coisas, sim, que são providências que nós estamos tomando. Só licença para anunciar a presença do vereador Elinho. Obrigada pela presença. Tivemos, sim, algumas reuniões com o pessoal lá do Cristiana, que já trouxe as coisas para nós, que veio colocando. Então, nós temos um trabalho com eles já há algum tempo. Foi feito o selamento para confirmação das famílias que estão lá. Essa parte eu sei que está superada. 187 famílias, nós não temos questões de demanda. Mas nós temos questões agora da parte de regularização, que é o que nos move nesta audiência. O município ele tem uma parceria com o Cidade Legal, que também vai contribuir conosco com essa questão da regularização, que é as tratativas que nós já estamos iniciando com a Cidade Legal, para que a gente possa fazer. E o Cidade Legal, juntamente com o trabalho que ele tem com a equipe dele, mais a equipe do município, também pode fazer esse novo levantamento topográfico para poder fechar. Então, olha só. Eu vou pular para o item 6, porque ela mencionou Cidade Legal. E, no item 6 da pergunta que fizemos no artigo 18, nós indagamos exatamente o seguinte. Qual a proposta de assistência técnica para a habitação de interesse social do local? Por que nós fizemos a pergunta? Que esse é um outro gargalo quando se discute a regularização de interesse social. Então, nesses 10 anos, veja só,
Em 10 anos, o número de moradias que seguramente se levantou sem os parâmetros para a garantia de um habites não deve ser pequeno. Não deve ser pequeno. A gente sabe as dificuldades que é quem tem o imóvel vai lá para, agora eu estou aqui com o meu documento, eu quero o habites da minha casa. A gente sabe que tem regras. Não é? Então, nesses 10 anos, a pergunta mais importante do questionamento do artigo 18 é, nesse período teve? Quem que fez a orientação? Porque a gente, olhando, a gente percebe que não aconteceu. Aconteceu? Não, não aconteceu. Essa é a parte. Você já tem 10 anos de dívida. Porque vão nascer, já nasceram, as pessoas já moram lá, gente. Essa é a grande questão. Só que moravam em lona e passaram a colocar seus primeiros tijolos e o cimento já logo depois da transferência, que aqui, repito, não é ocupação. E aí eu fiz a pergunta e a resposta é a seguinte: a assistência técnica para habitação de interesse social, regulamentada pela Lei Federal 11.888 de 2008, assegura às famílias de baixa renda o direito à assistência técnica pública e gratuita para a elaboração de projetos e a construção de habitação de interesse social. Isso sabemos, é uma lei federal que garante que o município possa fazer essas parcerias e arcar com elas. No município, temos importantes parcerias com o programa Cidade Legal, do Governo do Estado, com o programa de moradia econômica Promore, do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Através da proposta dessas parcerias, o município reafirma o compromisso com o direito à moradia digna, segura e regularizada aos moradores do bairro Vila Cristiana. Desculpa, com todo o respeito, mas aqui ficou parecendo panfleto de campanha. Eu não estou perguntando se reafirma coisa nenhuma, nem qualquer intenção. Nós temos uma realidade concreta de 10 anos, de quase 2 centenas de famílias, cujas casas já estão construídas, sem a orientação adequada e sem o suporte adequado, que pode resultar em problema ali na frente. Então, quando que vai ser firmada essa? Já está assinado? Essa parceria com Cidade Legal já tá assinada. Ela está válida. Não. A parceria, o convênio com Cidade Legal e com o Promore, eu sei. Isso há décadas isso existe na cidade, é uma das poucas que existe. Estou perguntando para o Vila Cristiana. Já tem especificamente para o Vila Cristiana contrato assinado? Não. Então, esse que é o problema. Esse é o levantamento que até a gente tem uma reunião a gente solicitou uma reunião para a semana na outra semana, feriado, com Cidade Legal, para a gente poder dar sequência nas regularizações. Tá vendo? Desculpa, né? Que eu sou conhecida pelo meu sincericídio mesmo. Mas o texto, quem lê fala, tá encaminhado. Então, nós não temos 10 anos depois nenhum contrato assinado. Para dar essa orientação, e o trabalho importante do Promore e do Cidade Legal é exatamente para evitar essa sequela que nós temos agora que lidar. Que são habitações já levantadas, porque ali, eu não sei nem o percentual, Domingos, mas a grande maioria já está na alvenaria, né? Eu acho que sim. Pode pegar o microfone, por favor. Eu acho que sim. Pode pegar o microfone, por favor. Bom, primeiro, uma boa tarde a todos. É um prazer e agradecer aí. A comunidade agradece aí pelo convite da audiência. É muito bom, estou achando muito legal. E a gente lá deve ter um percentual de 60%, 70% já construído. E a gente não tem mais construções justamente por conta disso. A insegurança, né, que traz uma área que não é regularizada.
Então, tem lá as pessoas até olham assim e falam, poxa, eu estou no barraco de madeira ainda. Só que como que eu vou fazer uma alvenaria se eu não tenho a certeza que eu vou ficar aqui? Eu posso passar 1, 2, 10 anos, daqui a pouco, sem nenhuma regularização, vem um trator, passa por cima e perdi tudo. Então, se a gente já tivesse uma regularização, certamente 100% daquilo ali já estaria, né, construído. É isso aí. Eu vou pedir, Rafaela, para você informar o nosso gabinete, e aí a gente passa a informação para os demais vereadores, do dia que for ter essa discussão com o Promório Cidade Legal. Nós gostaríamos de acompanhar. Tá? Aqui, pode encerrar esse vídeo, TV? No item 5, que eu pulei, pode parar essa sequência. Indo ponto por ponto, em nenhum momento nós fomos avisados posteriormente de qualquer reunião técnica sobre a questão Cidade Legal. Então, estou deduzindo que a Rafaela não se esqueceu de nos convidar. Estou deduzindo que não teve. Porque, na reunião, nós firmamos um compromisso de que, em havendo, nós seríamos chamados, e a nossa intenção era convidar a liderança. Só pontuando, porque eu não vou colocar 4, 5 problemas, e vamos abrir para os secretários, para os técnicos. Vou abrir uma exceção nessa reunião, só para o secretário, que ainda não está acostumado com o rito aqui das minhas audiências, as audiências que eu convoco, seguindo a determinação da própria prefeita, lamentavelmente, que propôs uma ADI proibindo que servidores sejam convocados. Nas minhas audiências, eu não costumo ouvir servidor. Por quê? Porque a prefeita nos limitou, e eu acho isso uma absurda decisão, a só convocar secretários. Então, só os secretários podem falar. Naturalmente, isso empobrece muito o rumo das discussões, porque ninguém faz nada sozinho numa secretaria, nem num governo. Portanto, eu acho equivocada a decisão da prefeita. Mas nessa nós faremos, por respeito à comunidade, porque é importante que a gente possa dialogar com todos os quadros. E friso, eu estou abrindo uma exceção na regra que a prefeita criou, não fui eu. A ADI foi proposta pela prefeita. Então, essa limitação foi trazida pela prefeita. Na sequência ali, surgiu um debate sobre posse e propriedade. Eu quero que vocês coloquem agora o vídeo 4, que é a fala do Domingos, que eu achei muito oportuna naquela discussão sobre posse. Foi muito técnica, inclusive, naquele momento da discussão política. Então, por favor, coloca o vídeo 4. Pode pegar o microfone, por favor. Bom, primeiro, uma boa tarde a todos. É um prazer e agradecer aí. A comunidade agradece aí pelo convite da audiência. É muito bom, nós estou achando muito legal. E a gente lá deve ter um percentual de 60%, 70% já construído. E a gente não tem mais construções justamente por conta disso. A insegurança, né, que traz uma área que não é regularizada. Então, tem lá as pessoas até olham assim e falam, poxa, eu estou no barraco de madeira ainda. Só que como que eu vou fazer uma alvenaria se eu não tenho a certeza que eu vou ficar aqui? Eu posso passar 1, 2, 10 anos, daqui a pouco, sem nenhuma regularização, vem um trator, passa por cima e perdi tudo. Então, se a gente já tivesse uma regularização, certamente 100% daquilo ali já estaria, né, construído. É isso aí. Eu vou pedir, Rafaela, para você informar o nosso gabinete. O TVE passa a informação para os demais. Não, tem alguma confusão nos vídeos aí, porque a fala do Domingos que eu quero é outra, não é essa. Coloca 6. A situação realmente está. E aí a gente, infelizmente, vai constatando do quanto não está mesmo, né? Por isso que a gente precisa acompanhar de perto. No 5, nós pedimos o cronograma com as etapas da regularização fundiária, que é o que eu estou dizendo aqui. Por que eu já estou achando necessário já uma segunda e já pedir aqui que, se impossível, a participação presencial, né? Porque a gente tem um anteprojeto, um diálogo com as famílias, nós estamos completando uma década. O momento do surgimento disso faz uma diferença enorme para a gente debater
essas saídas, porque aí a gente vai conseguir entender até por quê, né? Como que surgiu essa distorção de nivelamento numa área que contempla 187 terrenos, né? Domingos, por favor, pode ficar à vontade. Eu queria aqui deixar só uma indagação. Desnivamento, né? Desnivelamento. Desnivelamento. Então, é uma área que o terreno é irregular, não é isso? Só que eu moro lá, a gente está naquela área ali há 6 anos. 6 anos. A gente chegou lá em 2019, foi transferido para lá em 2019, estamos em 2025, 6 anos. Inclusive, 19 de julho, faz 6 anos, a gente quer fazer o 6º aniversário lá. Só que eu, como morador e hoje presidente da associação, não presenciei até hoje esse desnível. Por quê? Se tivesse uma topografia que tivesse... Não é uma crítica ao trabalho de vocês, tá? Jamais. Isso vem anterior, tá? E porque se tivesse um desnível ali, um terreno que não tem condições de habitar, creio que não existiria 2 famílias lá morando, desde sempre. Desde quando a gente foi transferido para lá. E até hoje tem lá, inclusive, tem uma casa de alvenaria lá em cima desse terreno aqui, que está constando 2. A segunda também é alvenaria? Então, 2 casas de alvenaria que tem lá. Aí tá o apontamento de qual que é o terreno do desnível? Está o apontamento, na Eduardo Ruiz, né? Esquina com Eduardo Ruiz. Não, eu não consegui identificar no mapa, é só o anteprojeto do desenho. Por isso que eu queria saber, né? Eu estou dizendo, vai ser necessário uma segunda reunião para que a gente tenha o apontamento da técnica de qual que desnível é esse, quando que ele surgiu e em qual terreno ele repousa. Porque eu também... Hã? Pode pegar o microfone. E a data em que aconteceu. Para a gente poder compreender isso. Porque a minha última ida lá foi em março, andando, né? Passar, a gente passa sempre por ali, mas assim, eu não consigo ver. Claro que um técnico pode ter um olhar diferente, mas esse olhar diferente tem que ter sido afetado por algum tipo de fenômeno. Porque você teve a remoção das famílias, depois você teve o início das tratativas, você teve a ocupação, começou-se construções, e eu não consigo imaginar em que afetaria ou afetará a demarcação dos lotes em tese, já com o anteprojeto feito, um possível desnivelamento de terreno. Os 187 terrenos estão ocupados? Nós temos ali uma sobreposição de áreas em relação ao número de famílias, Rosa? 187 lotes e 187 famílias? Sim, no selamento que foi feito, tinha algumas famílias que estavam ausentes e outras casas que estavam vazias. Mas, dentro do selamento, foi feito as 187 casas que estão construídas dentro desses lotes. Aí reforça o argumento do Domingos. Se nós temos já 6 anos, caminhando aí para uma década, 187 famílias habitando ou construindo para habitar em 187 lotes, qualquer desnivelamento que afetasse a regularização impediria que pelo menos algumas dessas famílias estivessem ali. Por isso que fica realmente muito confuso para a gente entender essa questão técnica aí. Acho que é isso que você estava querendo falar, né, Domingos? Fala no microfone, por favor, que é para ficar registrado. Sim, até porque os terrenos estão todos lá e não chegou nenhuma pessoa da prefeitura ou técnica e falou: esses terrenos aqui não podem ser ocupados por conta de que está em estado de não pode ser ocupado. Então estão todos lá, estão todos sendo ocupados, entendeu? Inclusive, que se for esses daqui que está sendo, se o apontamento for esse daqui, tem 2 casas de alvenaria lá construídas. Rosa? Vereadora Estela, eu posso verificar com maiores detalhes com a Natasha, com o Fábio, e posso me comprometer a encaminhar essa resposta com mais precisão para vocês. Porque, tecnicamente, com relação à questão topografia,
desnivelamento, eu realmente não tenho condições de falar. Vereadora, boa tarde. Boa tarde, vereador Márcio, vereador Estela, Cabelinho, tudo bem? Foi o seguinte: apontamento em mapa das áreas institucionais, como áreas verdes, recreação ou sistema de lazer que estiverem nos limites da área. Aí a resposta é a seguinte: conforme apresentado no anteprojeto de regularização fundiária, na área incidente do bairro Vila Cristiana, foram identificados um sistema de lazer e uma área verde remanescente. O sistema de lazer está localizado na quadra B, aí dá para você verificar, especificamente na esquina das ruas Nelson Tossoni de Carles, Sargento Leôncio Ferreira dos Santos, com a rua projetada 4, ocupando uma área de 1.291,52 metros quadrados. Além disso, há uma área verde remanescente do cemitério Cristo Rei, com 6.763,75 metros quadrados de extensão. Essa área verde, Rafa e Rosa, é a que fica entre as casas e o cemitério. Ali a delimitação não fala de algum projeto. A ideia é o quê? Transformar esse espaço de área verde no quê? Num parque, numa praça. Porque essa parte da drenagem ali é um debate delicado e importante sobre a questão ali da saúde, do meio ambiente, não é? Da criação de um espaço mais responsável para garantia. Não é um terreno pequeno. Não é um terreno pequeno. A área verde ela é reservada para parque, né? No caso, exatamente, para parque, jardim, para praça. E aqui é a área do sistema de lazer. A área do sistema de lazer é onde está o campinho, né? O espacinho. Que é delimitado para... Certo. No desenho aqui, eu estou falando isso, e essa é uma das preocupações que nós colocamos aqui, porque, inclusive, a atividade que foi feita lá no Carnaval, em parceria com o coletivo Rosa Luxemburgo, foi para se arrecadar recursos para eles construírem lá o barracão. Eu também tenho dialogado com a assessoria do ex-deputado Paulo Teixeira, que disse já ter se destinado lá atrás uma emenda que alguma coisa aconteceu aí para a construção do próprio centro, que acabou não construindo de alguma maneira. Segundo a assessoria, sim, foi destinada, o recurso teria que se verificar isso junto às vezes que aconteceu, ou se foi depois mudado. Não, aquela foi direto. Aquela foi para a construção do Centro Comunitário do Niceia, e aquela é do deputado Zaratini. Carlos Zaratini ainda é deputado federal, também do Partido dos Trabalhadores. O Paulo Teixeira atualmente é ministro, e na época era deputado. E aí alguma coisa aconteceu. Então seria importante levantar que verba foi essa, se houve por parte do governo ou não algum pedido de troca de destino, e por quê, né? Porque faria-se toda a diferença você ter já um recurso federal do que se ficar fazendo eventos da própria comunidade, que já tem uma vida social precária, para você arrecadar para 500 tijolos, 1.000 tijolos, cimento, enfim. Então, eu pediria que... Está ótimo já. Esses pontos colocados, de uma audiência que durou 3 horas, nós separamos aqui 20 e poucos minutos, dos principais pontos mais polêmicos em relação à discussão da regularização. Que pontos que a gente quer destacar aqui para a gente começar esse debate? Vou ser aqui o mais franca possível, com todo respeito a todos os servidores que participaram daquela audiência pública. A sensação que eu tive é de que não havia, de fato, um start desses procedimentos. A reunião inteira, não, o start formal, burocrático, para ser informado aqui. Tinha start desde que o Gazeta tirou, saiu do Canaã, veio para cá, começou. Ninguém duvida que começou.
Tanto que as famílias foram transferidas e criou-se um suporte para atendê-los, diferente de uma ocupação. Quando se ocupa, não tem lá os cavaletes de água, não tem preocupação de levar a estrutura. Então, tanto que a gente tem dito, não é uma ocupação. Foi lá no Canaã, aqui virou uma realocação pelo município, com o compromisso de reurbanização, pronto, daquele espaço. Independente do mérito, que é uma coisa que a gente vive debatendo aqui, eu e o vereador Márcio, a área não era adequada, não cabe mais essa discussão. Isso foi uma decisão lá atrás. Importante dizer que foi fruto de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Portanto, falei, inclusive, isso numa conversa que tive ontem com o Nilo Kazan, um procurador, que, na minha visão, está feito o termo de ajustamento de conduta, porque, às vezes, a gente confunde, né, Ministério Público como oráculo. Né? Agora, o Ministério Público não é para ser consultado o tempo todo. Ele tem opinião. Se estiver errado, depois ele vai acionar. Mas, quando é fruto de um termo de ajustamento de conduta, já está dado. Então, vamos fazer o que nós temos que fazer. Então, assim, acabou-se. Eu falei 3 horas, mas nem durou 3 horas, porque a gente chegou no momento daquela audiência em que nós dissemos, vamos aqui ser todo mundo sincero, nós não vamos avançar, vamos marcar de novo, inclusive havia o compromisso do Leonardo, como chefe de gabinete, de que a gente pudesse fazê-la antes do prazo legal da ADI que a prefeita propôs, que nenhum vereador pode convocar ninguém antes de 30 dias. Mas aí o chefe de gabinete se comprometeu, mas nós abrimos mão disso. E dialoguei isso com o Domingos. Não adianta a gente chamar para daqui 15 dias. É preciso que haja alguns sinais claros de que vai ter novidade. Porque a audiência pública precisa ter efetividade. Né? A gente não fica aqui papeando a tarde inteira, é agradável ver as pessoas, rever outras, mas a gente quer discutir algum resultado. Então, vamos aguardar e ir cobrando ações. E isso nós deixamos claro que, enquanto não acontecer a regularização do Vila Cristiana, enquanto estiver assinando o documento, eu, Estela, enquanto for vereadora, não vou aceitar e nem comemorar pequenos passos. Agora nós fizemos isso. Agora nós atualizamos o cadastro. É bom, legal, tem que atualizar mesmo. Tá bom, tem que pegar documento. Mas não vou comemorar nada disso. Porque eles estão lá desde 2019. Então, o que nós vamos comemorar? A hora que estiver assinando os documentos. E não vou ficar contente, porque acho que passou da hora de nós discutirmos novos regramentos de como se dão, eu estava falando com a Rafaela agora há pouco, as contrapartidas de tantos empreendimentos que acontecem na cidade. E seria maravilhoso sonhar com um dia em que nós vamos estar exigindo de grandes empreendedores que constroem 1, 2, 3 mil casas e têm muito lucro, que, ao invés de polêmicas contrapartidas, que às vezes são, inclusive, mudadas a toque de caixa, em aditivos polêmicos, e que, na minha visão, não traz benefício para a coletividade por construção de casa para quem precisa. É uma cidade com muita casa sem gente, muita gente sem casa. Passou da hora de superar isso. O número de construções e os dados do IBGE nem mostra que é possível se ocupar tanta casa que se está construindo para vender. É mera especulação imobiliária. Direito de quem tem dinheiro para fazer. Mas nós, enquanto poder público, precisamos ter a coragem de dizer que nós vamos mudar isso. E nós não estaríamos diante de tragédias como a gente viveu no Vila Cristiana, e não tem como a gente não citar isso aqui. Não é culpa especificamente de ninguém, mas a omissão pode se tornar culposa. Então, o que nós queremos aqui? Sentir que aquele chacoalhão de 2 meses atrás começou a surtir alguns resultados. É isso que a gente quer. É isso que eu falei para o doutor Nilo, quando me ligou. E é isso que eu gostaria de abrir o debate aqui. Nós estamos falando, para quem não sabe, do REURB S. Vereador Sandro, obrigado pela presença. Se quiser ficar aqui mais na mesa, a gente cria que coloque uma cadeira para você aqui, você desce. Nós estamos falando do REURB-S e estamos falando de uma legislação federal de 2017, que já tem um decreto regulamentador de 2018, onde as prefeituras têm os instrumentos legais e as autorizações para determinados investimentos, porque esse REURB, de reurbanizar um espaço, e o S é de social.
né? É diferente de alguns especuladores que faz ali um loteamentozinho de forma improvisada e quer, né, depois vir em cima da prefeitura, discutir plano diretor participativo e quer que a prefeitura assuma a responsabilidade de infraestrutura que ele tinha obrigação de fazer e não faz. E, às vezes, escandalosamente, os governos assumem. Eu sou contra. Vamos ter audiência pública aqui para discutir os rumos do plano diretor exatamente para isso. Dinheiro público no público que precisa. E esse público já está delimitado. São as famílias que têm renda de até 5 salários mínimos. Ponto. Prioridade já está dada. Então, como que nós vamos discutir isso? Acho que tem que ser corajosamente. Então, documento, passos para resolver esse documento, a questão do marco temporal, que nós nem chegamos a discutir na anterior. Eu gostaria que a gente colocasse isso na mesa agora. Não é? Nós não estamos falando de uma ocupação em tese, colocada ali em 2019 pelo governo, anterior ao prazo legal de 2017. Porém, a prefeitura pode buscar os instrumentos legais para isso, até porque já temos um termo de ajustamento de conduta que dá a salvaguarda de não haver questionamento futuro. E vamos resolver o problema. É isso. Desse e de outros. Ah, vai precisar de dinheiro. Tudo bem, vamos discutir a autorização legislativa para que essas famílias possam ter. E que a gente possa, não é, ter a consciência tranquila de que, olha, está lá, está regularizado, e fazer esse segundo passo. Que o segundo passo não é só regularizar a terra, é da casa digna. E nós não estamos falando aqui de 20 cômodos, né? Nós estamos falando de uma casa, teto para a família, dentro dos critérios todos aí que a gente sabe as limitações, mas nós podemos fazer. Então, eu queria, dada essa abertura, que não foi curta, mas foi necessária para que a gente estabeleça o que cada um vai fazer, o que tem de problema, se precisa ou não resgatar esse debate aí. Eu sei, a assessoria me avisou que a Pérola trouxe uma apresentação, eu não sei se refere à questão da topografia e do desnível, não? Outros... Ah, tá. Mas a Pérola tem uma apresentação, que a gente vai abrir também, mas eu acho que a gente pode, já de pronto, ouvir, primeiramente, o secretário de Habitação, o Prado, e sei porque ele tomou o cuidado de já sinalizar, antes desta audiência pública, o compromisso de que isso será a realidade. Esses processos vieram antes da sua chegada aqui, são processos, como você viu, de muitos anos. Estamos no meio de uma das maiores remoções para reassentamento urbano, que é o Jardim Europa. Não é? Inclusive, temos algumas lideranças aqui, estou vendo a Elisandra e outras guerreiras aí da linha de frente. A audiência do Europa é daqui a alguns dias. Semana que vem? Que dia? Quarta-feira da semana que vem, mesmo horário? Mesmo horário, para nós discutirmos, e temos uma série de gargalos lá que nós vamos discutir para a gente superar todos eles. Mas eu vou passar para você, Prado, nos falar destes últimos procedimentos, que é isso que interessa para a comunidade aqui do Vila Cristiana, para que a gente possa ter uma expectativa destes procedimentos, inclusive no aspecto da legalidade e dos procedimentos formais para a garantia dessa regularização. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar os moradores da Vila Cristiana aqui presente e me dirijo ao Poder Legislativo, aqui representado pela Vossas Senhorias, nosso vereador Sandro Brussola, nosso vereador Márcio Teixeira e a nossa presidente Estela Almagro. Primeiro, é importante, e também cumprimento os secretários, servidores públicos e legislativos e do Executivo aqui presentes. Primeiro, é importante dizer que eu já participei de muitas audiências públicas na minha vida e em nenhuma delas eu saí menor. Muito pelo contrário. Eu saí ainda possuidor de mais conhecimento, porque o debate é franco e a audiência pública, como a senhora bem pontuou, precisa somar e não gerar mais dúvidas. Dito isso, o que me traz aqui como secretário de Habitação é compor, é olhar para o futuro. Evidentemente que o passado, como a senhora pontuou no seu longo preâmbulo, e necessário, é importante para que possa nortear o nosso futuro. Das questões que foram trazidas, me permita, depois, obviamente, que temos posicionamentos da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Obras, da aprovação de projetos, da chefia de gabinete, se for necessário, a gente, no mês de agosto, e antes disso,
o DAI, a Secretaria de Infraestrutura, como os próprios moradores podem atestar, e como também o Poder Legislativo, que se fez presente, pôde atestar, as obras de infraestrutura, vereadora Estela, aconteceram. Também, junto com isso, a gente criou um cronograma. E me permita responder em forma de ofício, com uma nova leitura, com dados mais técnicos, com informações mais precisas, inclusive com o cronograma pedido e solicitado pela senhora, que hoje ele existe. E, além de existir no aspecto físico, ele também existe no aspecto legal, e, em dezembro, como já apresentado para a própria comunidade, onde recebemos lá no auditório da Secretaria de Aprovação dos Projetos, nós iremos entregar as matrículas em dezembro. A gente tem uma atualização e confirmação desses cadastros. Nós recebemos 165 famílias na semana passada, e essa semana, ontem, hoje e amanhã, as pessoas que não conseguiram ir até o nosso evento, que aconteceu noturno, como a senhora bem pontuou, nós estamos ainda recebendo a documentação, que faltou a documentação complementar, e na sexta-feira, inclusive, a pedido do próprio Domingos, nós vamos até um senhor que está impossibilitado de ir até a secretaria para que ele possa também ter os seus documentos atualizados. A gente também, é importante que se diga, que ontem restabelecemos, vereadora, porque era preciso o Conselho Municipal de Habitação, onde, como secretário de Habitação, em nome da prefeita, eu dei posse aos novos membros, e nós ontem mesmo acompanhamos a eleição. E por que nós precisávamos disso? Porque é o Conselho de Habitação que vai garantir que aquela área seja decretada como zona de interesse social. Então, era importante que fosse restabelecido na cidade, depois de tantos meses parados, o Conselho Municipal de Habitação. Então, a gente vai publicar o decreto de ZEIS ainda no mês de setembro. Pós, a gente vai elaborar o projeto urbanístico e memorial, isso ainda em setembro. A gente vai aprovar o projeto urbanístico. Posteriormente, isso o doutor Nilo, que está presente, pode confirmar e pode atestar, a gente vai enviar o registro em cartório para o empreendimento, para que a gente possa, em dezembro, entregar as matrículas. Nós estamos buscando a legalidade, mas também o cumprimento desse cronograma, sem o qual o trabalho de toda a Secretaria de Habitação, com o apoio da Secretaria de Aprovação de Projetos e com a Secretaria de Infraestrutura, seria possível. Então, a gente se debruçou e traçamos um roteiro que vai ser enviado de forma de ofício à senhora em resposta a um requerimento. Aliás, já deveria ter feito. Eu faço aqui a meia-culpa, haja vista que eu já poderia ter enviado para a senhora de forma oficial toda essa documentação. Como a senhora permitiu que seja aberta a participação dos técnicos da prefeitura, bem pontual, haja vista que eu não sou engenheiro, não tenho formação em arquitetura. É importante dizer que o desnivelamento que foi debatido na outra questão, não foi necessário uma nova topografia. Os técnicos me informaram que não afetou, não há desnivelamento, não há afetação do projeto urbanístico e bastou uma correção de coordenada. Ou seja, se um erro foi detectado na primeira audiência, e sabiamente a senhora convocou como segunda, é para que direções de rota sejam efetuadas. Então, nós informamos aqui que não houve uma nova topografia por não haver necessidade. Importante também estabelecer, como pontuado na primeira, sobre assistência técnica. A partir de sexta-feira, nesta sexta e sábado, a Unesp estará no local, setembro, outubro e novembro, dando abertura e possibilitando que todos os moradores que tiverem interesse tenham o apoio de arquitetos que estão ajudando, coordenados, evidentemente, pela doutora Kelly, para que esses projetos também, depois que a gente estabelece a matrícula, vereadora, obviamente que tem
ainda as edificações, como a senhora bem disse, caracterizar e oferecer moradia digna, é o que vai acontecer. Juntamente com essa participação da Prefeitura, a gente estará presente com 2 agentes sociais nesse trabalho da Unesp, que é dedicado ao Vila Cristiana. Importante também para o conhecimento de todos aqui, que no que tange ainda a assistência técnica, nós acabamos de restabelecer com a Procuradoria-Geral da República, com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, o nosso Promore. Nós estamos aguardando, eu tive o cuidado de entrar em contato com a assessoria da promotoria ontem, vereadora, para que me informasse se os documentos enviados à Procuradoria estavam ok, para saber também quando haverá devolutiva da minuta, para que a gente estabeleça o convênio. Nesse convênio também consta a assessoria técnica à Vila Cristiana. Então, dentro de tudo que foi tratado na primeira audiência, nós estabelecemos um cronograma, nós restabelecemos o que era preciso para assistência técnica, nós já restabelecemos a existência do Conselho Municipal de Habitação e estamos tratando a Vila Cristiana e outros bairros dessa cidade com a dignidade, com o zelo, com o esmero que é preciso. Digo mais, eu não estou aqui como secretário de Habitação dizendo que sou o dono do conhecimento. Como a senhora bem pontuou, nós somos uma equipe, trabalhamos juntos e vamos buscar os melhores resultados. Tenho certeza que a Vila Cristiana, aqui presente através do seu líder, através dos moradores, podem, evidentemente, dizer da preocupação da Secretaria de Habitação e de outras secretarias enquanto a regularização do Vila Cristiana. Então, estou aqui aberto a perguntas, evidentemente, se escapou dentre o seu preâmbulo alguma observação, eu estou à sua disposição, vereadora. Sim, eu quero fazer 2 questionamentos, depois, na sequência, não sei, eu estou vendo que o Nilo não está aqui. Nilo, você está só com a tela fechada ou você está... Estel, estou aqui sim. Está aí? Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui para o secretário, antes da gente ouvir outros técnicos, e aí eu vou querer, na sequência, te ouvir, para a gente continuar com o mesmo objetivo aqui, de praticidade. Vou perguntar primeiro para o secretário sobre a questão da assistência técnica. E antes de falar da assistência, eu sei que teve ontem a eleição do Conselho, mas eu fiquei assustada só com uma frase que o senhor disse. Restabelecemos o Conselho. O Conselho estava sem direção? Vacante de quanto tempo? Porque é o Conselho que dá a decretação, inclusive, para os outros empreendimentos, cujas contrapartidas a gente vai começar a acompanhar muito de perto. Fim de fevereiro. E quem tem dado os decretos de interesse social de fevereiro até agora? Como é que uma cidade desse tamanho fica fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, 6 meses? Muita inércia. Aqui, do ponto de vista da Unesp, a Unesp é mega parceira. Acho que os governos, sucessivamente aqui em Bauru, têm pecado muito em não ampliar o tamanho que a parceria com a Unesp pode ter. Porém, extensão universitária é uma questão, inclusive agora porque faz parte do currículo das universidades públicas, precisa ter mesmo essa carga em loco. Isso tudo é muito bonito e tem que ser aproveitado. Mas está no campo da extensão. Isso não significa que, com a presença, e a Kelly é maravilhosa, gosto muito da Kelly, todo mundo da Unesp a gente conhece, admira, estou muito feliz ao saber ontem que ela também está no Conselho, junto com outras lideranças que a gente também respeita muito. Porém, você deve ter notado que uma parte significativa dos debates na audiência anterior se deu em torno da assistência técnica, né? Porque aí fica essa coisa no imaginário, não, nós temos o Promore.
Ah, não, nós temos cidade legal. Nós temos um monte de instrumentos possíveis. Não é? Mas isso precisa virar realidade, isso é sempre através de contrato. Não é? A gratuidade é um debate de relatividade aqui. Então, quando o poder público vai assumir, agora vocês terá que pensar em orçamento. Então, agora vocês terão, no tempo que for necessário, porque aí a empresa, a entidade vai receber do poder público, dentro das perspectivas do REURB-S, independente de seu horário da extensão da universidade. Então, me preocupa que não haja nenhum grau de comodidade de que a extensão supre a obrigação. Só isso. Por quê? Porque nós estamos falando de mais de 100 residências que vão precisar ser adequadas, outras vão ser construídas agora. Tem uma série de questões colocadas aí que são muito sérias. Então, essa generosidade, esse compromisso de comunidade que a Kelly e tantos outros da Unesp têm, não dá conta, não é o suficiente e é um exemplo a ser seguido, de parceria, mas não dentro do que se predispõe. Aí eu queria te perguntar, com esta preocupação, quem dentro da equipe desta secretaria que acabou de ser criada é o responsável, não sei qual que é o nome que vocês estão dando, porque é uma mudança de nome para lá e para cá, para mim, isso tem relevância secundarizada, eu quero saber quem é que vai ganhar para ser cobrado por fazer o serviço. Qual serviço? Para mim, aqui me preocupa REURB-E e REURB-S. Eu quero saber com quem que eu vou estar discutindo Vila Cristiana e de quem eu vou estar cobrando posturas ante tudo que a gente quer questionar aí no plano diretor participativo. Quem são? Se já estão nomeados, e quem são esses técnicos dentro da Secretaria de Habitação? Vereadora, a sua perspicácia é digna de aplauso. Mas eu não estou aqui para fazer elogios, eu estou aqui para ser cobrado, afinal, esse é o papel fiscalizatório do Poder Legislativo e eu entendo perfeitamente isso. Eu citei a Unesp e compartilho com a senhora do mesmo pensamento. Nós precisamos estreitar os nossos laços e ampliar as soluções que a Unesp traz. Dito isso, quem ficará responsável pela assistência técnica da Vila Cristiana é o nosso trabalho com o Promore, haja vista que a parceria estabelecida entre Procuradoria-Geral da República, Associação dos Engenheiros e Prefeitura Municipal terá financiamento do próprio Ministério Público, através do fundo energético, que depois eu mando um montante que vai ser destinado pela própria Procuradoria, para que a senhora tenha acesso a essa informação. Dito isso, dentro da Secretaria de Habitação, a nossa supervisora de REURB-S se chama Natasha, e ela nos acompanha aqui hoje, é uma arquiteta que tem um histórico, inclusive, de conhecimento na área habitacional. No que tange ao REURB-E, que é a área específica, nós temos a engenheira Thaís, que chegou recentemente na nossa secretaria. Dito isso, os nossos profissionais, os nossos servidores públicos sempre estarão à disposição do Legislativo, mas a senhora, evidentemente, tem a prerrogativa legislativa de cobrar, de ligar, como a senhora fez, inclusive na questão do incêndio, ao próprio secretário. E quando eu não souber a resposta, vereadora, eu simplesmente vou pedir que a senhora aguarde para que eu contacte um dos nossos profissionais. Agora, só para completar, o Nilo, só para arrematar, essa preocupação dos procedimentos técnicos e dos procedimentos jurídicos. Porque eu sei aqui que o Domingos ainda não pegou o microfone, ele está quietinho aqui, mas o Domingos, quanto mais quietinho ele tiver, mais atenção tem que dar para ele. Com certeza, a questão dos aspectos jurídicos, que aí nós vamos fazer o envio para o cartório, nós vamos fazer o cadastro, tá. Qual o instrumento, porque eu vou repetir aqui, já que nós teremos a audiência da Europa na semana que vem, falhou seriamente, do ponto de vista jurídico, a administração
ao mandar para essa casa somente um projeto de lei autorizativo de transpor recursos para a alocação na remoção do Europa. Não foi criado nenhum programa específico que discipline os milhões de reais que estão sendo transferidos para essas duas entidades, dentro de muita polêmica que marca a desocupação das mais de 300 famílias. Então, os aspectos legais precisam sempre ser pensados. E os erros do governo se deu um pouco por teimosia, um pouco pela inaptidão com o cronograma e o prazo. Não se faz em cima da hora e assodadamente processos tão complexos, porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas, né? São histórias, são vidas. Então, é um erro absurdo o que aconteceu ali. Eu queria que o Nilo pudesse falar dos aspectos da legalidade, porque se nós nos esbarrarmos dentro da preocupação, e está aí a Natasha, depois eu vou também, depois que o vereador que pediu a palavra também falar, querer ouvir a Natasha como técnica, já que ela é a supervisora do REURB-S, fico feliz, conheço a Natasha, além de ser uma das servidoras de longa data da prefeitura, é uma apaixonada pelo tema do urbanismo e é uma comprometida com a ação nas nossas periferias. E eu respeito muito a visão da Natasha. E já que ela está lá, eu sei que isso emprestará competência e compromisso, o que não significa que emprestará decisão política, orçamento e decisões que não dependem dos técnicos que cuidam aqui. A gente está cansado de esbarrar em várias áreas, em vários processos que o técnico encaminhou, fez, depois parou na mesa por alguma razão. Se não é na mesa do secretário, na mesa do prefeito. Então, nós vamos cobrar. Vamos cobrar. Esse é um compromisso que nós assumimos com a comunidade, com essa e algumas outras. Quando não terminar, e terminar do jeito certo, ninguém vai receber aplauso nem muito obrigado, até porque está fazendo a obrigação. Então, Nilo, do ponto de vista dos regramentos da lei do REURB e do decreto regulamentador, quais os itens jurídicos que nós temos que superar para garantir que esse calendário, que eu acho maravilhoso, pensar-se em 3, 4 meses, depois de esperar 6 anos, que aconteça. E acho que poderia ter acontecido já há muito tempo. Independente desse gestão ou desse gestão mesmo no mandato anterior. Mas eu quero saber, do ponto de vista dos aspectos jurídicos, são grandes, na tua visão, na tua interpretação, a transpassar, e quais os instrumentos que você pensa que sejam os adequados para que a gente supere isso, de forma a cumprir esse calendário que nós estamos discutindo aqui. Oi, Estela, boa tarde a todos. Na verdade, eu até entrei em contato previamente, te liguei e entrei em contato, a gente teve uma reunião justamente com o pessoal do técnico da Secretaria de Habitação, justamente para discutir sobre isso. O maior gargalo sobre isso, que a gente estava discutindo, era em relação ao marco legal, que a gente até conversou e já existia essa questão desse loteamento prévio, anterior a 2016. Então, eu acredito que a gente superando essa questão do marco legal, a gente já consiga inserir dentro de todos os requisitos do nosso parecer normativo, da Lei Federal de REURB, e a gente consiga tramitar normalmente com esse fluxo, né? Então, o maior gargalo seria mais um marco legal, né? Mas como já existia esse loteamento anteriormente ao pessoal ser remanejado para lá, eu acredito que já preenche esses requisitos, né, legais, e a gente consiga regularizar. Tanto de acordo com a normativa federal, quanto do nosso parecer normativo, né, recente, que eu passei também para a ciência. Então, com isso, a gente já conseguiria ajustar todas essas famílias aí em relação à questão da propriedade. Não só a legitimação da posse, né, mas em relação à propriedade mesmo da REURB-S. Para você entender, secretário, meu diálogo, e vereador Márcio, meu diálogo com o procurador foi no seguinte aspecto. Primeiro, vou repetir, nós temos já um TAC. O TAC se deu em 19, com a remoção das famílias, mas já sob a responsabilidade égide do poder público, que já é um compromisso. Segundo, a ocupação, chamada de Nova Canaã, ela não nasce no Canaã.
ela vem de 15 e 16 de ocupações anteriores. Portanto, na minha visão, foi o que eu disse ao Nilo, nós poderíamos superar essa discussão de marco temporal, levando-se em conta o momento que ela se deu, que ela teve vida. Ah, mas eram 400 famílias e estava em outra localidade. Essa migração está dentro de um contexto que culminou em 19 com um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. Então, eu penso que instruir, e aí eu acho que a Natasha e os técnicos da secretaria podem, muito bem, produzir essa historiologia junto com as lideranças. A gente tem muita coisa, vocês devem ter uma parte muito significativa disso, independente das lideranças que ocuparam na época e as entidades já terem tido outras conformações, mas o assentamento é uma realidade. Por quê? Porque isso nos colocaria, só para que vocês entendam, dentro da legalidade para que a lei de 2017 e a regulamentação dessa lei, que é de 2018, que prevê o uso dessa lei para garantia dessa urbanização, dessa regularização, com os compromissos todos que nós falamos do poder público, para assentamentos que já existissem até 2016. Que, na minha visão, é o caso do Vila Cristiana, que já foi Primavera, que já foi Canaã, e que pode ter surgido com nome diverso em 15 e 16. Então, acho que essa historiologia vai dar a legalidade necessária para a gente não entrar em nenhuma nova burocracia que possa retardar esse processo que a gente espera realmente que caminhe com êxito e dentro do menor tempo possível. Então, Nilo, eu fico feliz que você também tenha essa compreensão de que a história da ocupação pode e deve ser resgatada para garantia do reconhecimento do marco temporal. Exatamente, Estela. E em relação a isso também, acho que a gente conversou sobre isso, não que o Ministério Público seja consultivo, porque não é, mas por existir esse TAC, e apenas para a gente esclarecer e tentar evoluir nesse aspecto, a gente já me dispus a comparecer lá com o promotor e conversar com ele sobre isso, só para deixar bem esclarecida a questão do mar. Porque eu sei que o Ministério Público bate muito nessa questão. Então, até para viabilizar, né, justamente a regularização depois com os técnicos, que seria com a Natasha, igual a gente já conversou aí. Mas, assim, a ideia é essa, né? Havendo a viabilidade, a gente dá seguimento no procedimento interno, no prazo aí estipulado, né? Muito bem, Nilo. O vereador Márcio tinha pedido a palavra, então, antes de passar para os técnicos, eu vou passar para o Márcio e para o Domingos, para a gente colocar a comunidade aqui no centro das discussões e dos debates. Se vocês tiverem qualquer dúvida do que a gente... Às vezes fica um pouco técnico, mas é que é importante essa mesa aqui para ser mesmo uma mesa de discussão técnica, para a gente ver onde é que está o problema, o gargalo, e buscar a solução, para que a audiência tenha aquilo que a gente chamou de efetividade. Tem alguma dúvida? Só perguntar que a gente explica. Porque, às vezes, é muita sigla, né? Aqui que é REURB, o que é REURB-E, o que é REURB-S, não é? E, às vezes, a gente vai passando por cima para chegar no que a gente quer, porque a audiência tem tempo de duração, mas isso não nos impede de parar um pouquinho e explicar. O importante é que esse instrumento é o que será utilizado para que essa regularização seja possível. Boa tarde a todos, secretários, população. De uma forma até, vereadora, eu fico até aliviado com o que está acontecendo hoje e como é importante a cobrança dessa casa e o trabalho que Vossa Excelência tem feito. Secretário, fico muito feliz, né? A gente já está vivendo um cotidiano de conversa há mais de 20 dias. Estarei atento, né, a toda a movimentação e principalmente a minha preocupação no selamento e do cuidado da população bauruense, né? Vossa Excelência montou um time de grandeza, não tem nem falar da Rosa, da Natasha, das meninas, que a gente vai ter muito sucesso nisso, conte com o apoio da nossa casa. Na parte da assistência técnica, eu fiquei gostaria de saber um pouquinho melhor, e até bem simplificado para a população da Vila Cristiane, esse fundo do Ministério Público, ele vai estar com as plantas, o que seriam?
E aproveitando, depois da bênção, da entrega dessas escrituras em dezembro, como foi apresentado aí, se existe alguma possibilidade, ou se existe já algum pensamento de Vossa Senhoria, na questão de um financiamento subsidiado, tanto pela CDHU, pela Caixa, ou até pelo próprio município, para a construção dessas casas. Vereador, obrigado pelas observações. Quando a gente fala de assistência técnica, é um passo seguinte da entrega da matrícula. Acho que todo mundo hoje, né, todo morador da Vila Cristiana, qual que é o primeiro objetivo, embora já tenha muitas casas em alvenaria? É ter a propriedade e ter a matrícula do seu lote, isso vai acontecer. Paralelo a isso, a gente tem uma parceria com a Unesp, como eu disse, e também está restabelecendo um convênio com o Promore, que é uma parceria que o Promore vai ser subsidiado por um recurso que está sendo disponibilizado pela Procuradoria-Geral da República. Então, serão... Natasha, você tem um número... Mas lembrando que o Promore só faz planta, né? É só planta, né? Pode falar, claro, Natasha, pode... Qual a importância? É só para eu não ficar gritando dali. São 512 famílias de interesse social de áreas já regularizadas. Então, Vila Cristiana, a gente vai reservar o lotinho deles nessa conta, porque, primeiro, tem que estar o lote regular. Então, nós vamos terminar de atender Vila do Sucesso, Jardim Olímpico, Santa Terezinha, todas essas áreas que a gente regularizou e, até hoje, eles ainda não têm o documento da casa. Os técnicos do Promore, eles vão receber, através desse convênio entre o CESP e o Ministério Público. Então, esse convênio é pago, né? Vai vir através de depósito num fundo específico da Prefeitura para esse projeto. E a Vila Cristiana está contemplada, mas eles vão ser atendidos após a entrega dos documentos, após a regularização do lote. Então, é o segundo processo. Esse esclarecimento da Natasha faz toda a diferença. Por quê? Primeiro, importante, porque nós vamos fazer um convênio, vai ter o recurso. O que esse convênio faz? Está com o documento na mão, eles vão ajudar com a planta. Não significa que vai ajudar com mais nada. É fazer uma planta. É bom? É importante? Claro que é. Porém, não resolve a demanda por garantia de que as pessoas tenham e possam construir as suas casas. É uma fase. E, segundo aspecto, há uma fila congestionada de outros assentamentos que vão entrar neste convênio. Está reservado, mas vem depois dos outros, porque já tem uma fila ali, né? Não, sim. Então... Não, sim, eu entendi perfeitamente, vai ser depois. Então, se regularizar até dezembro, entra na lista. Então, primeiro, vencer tudo que nós falamos antes. A pergunta do Márcio é importante, porque é exatamente a primeira que eu fiz na segunda rodada para o secretário. Até onde eu sei, a parceria da Unesp com a Kelly e outros tem uma preocupação focada nas 12 famílias que perderam as suas casas. Se foi ampliada para o conjunto como extensão, eu vou ficar feliz demais. Mas está no campo da extensão. A ATIS, que é a Assistência Técnica de Habitacional de Interesse Social, precisa estar dentro das preocupações orçamentárias. Como vai ser pago é outra história, é tudo dinheiro público. Que aí a Procuradoria ou qualquer outro órgão faz a parceria com o município e transfere um recurso. Esse recurso é fruto de multa, de condenação, tudo dentro do público. Vai para um fundo, né? E aí, de alguma maneira, essas instituições, esses órgãos, dialogando com os governos, escolhem, eu vou transferir para o município para que faça determinado tipo de parceria, certo? Vou explicar para vocês o que eu estava falando antes. O que eu estava falando antes?
Cada vez que uma construtora constrói casas que vocês não podem comprar, ou porque não tem renda, ou porque tem o nome no SPC ou no Serasa, ou porque a renda não é compatível, ou por uma série de outras questões, mas eles vendem. Seja para o lucro, para especular, não importa, eles vendem. O município, dado o impacto que essa construção tem no bairro tal, no tal, no tal, o município vai lá, por obrigação, e fala, ó, vocês estão causando um impacto aqui tal. É o tal do estudo de impacto na vizinhança. E aí, diz o seguinte, para você construir, eu preciso que você coloque aqui, ó, uma rua, 2 quadras de iluminação, uma quadra de esporte, ou construa o prédio físico de um CRAS, de uma UBS. Costuma ser isso. Isso é errado? Não. Porém, tem algo que o município de Bauru ainda não faz e que a gente já defende há bastante tempo. Outras figuras da Unesp, do movimento de moradia, também já têm tocado nesse assunto há bastante tempo. É preciso que o poder público enfrente esse debate. E agora que nós estamos enfrentando o debate do plano diretor participativo e da lei de uso e ocupação do solo, é o momento. Por quê? Porque o município poderia, por exemplo, estar trabalhando agora para entregar os documentos que nós estamos brigando, certo? Todos, para que regularize o Vila Cristiana. E dizer para uma dessas construtoras, que vai construir 2.000 casas, que, olha, eu quero que você construa 10% disso em moradia social. Essa é a minha contrapartida. Oh, mas aí não vai construir saúde, educação. O poder público também já tem sua obrigação, certo? E aí você resolve um problema construindo uma UBS, e ali do lado, como piquete, o esgoto está a céu aberto. E a criança vai no posto, mas está contaminada, porque está pisando em cima do esgoto, a céu aberto. Então, tem que discutir o que é melhor. Qual que é a resposta imediata, mais efetiva para mudar a vida do povo da periferia? Eu acho que é casa. Inclusive, o Vila Cristiana poderia ainda estar em tempo de entrar dentro de uma discussão como essa. Só ele? Não. Não. Tem muitas obras acontecendo, tem muitas contrapartidas acontecendo, e eu acho que é hora do município de Bauru dizer isso. Eu vou resolver o meu déficit, que acho que nós precisamos usar os mecanismos técnicos adequados para chegar nesse valor, nesse número, certo? Sem atentar aí para a especulação imobiliária, que tem pautado o debate sobre déficit e demanda, acho um equívoco. Isso vem acontecendo há muito tempo. Não é só desse governo, não. De outros. É difícil fazer um debate técnico sobre isso, que envolve ser, né? Não pode ter preguiça intelectual. Tem que, ó, eu quero entender o que é isso aqui de verdade. E como que eu resolvo isso de uma maneira que eu produza melhor resultado para essa gente, para o povo, para todo mundo? E eu acho que casa é a melhor forma. Tudo é importante, todas as políticas públicas são importantes, mas começar a raciocinar contrapartidas com o número de casas e apartamentos que estão sendo construídos na cidade, que, às vezes, sinceramente, até assusta. Tem região que está tão adensada que eu fico pensando, se realmente isso for vendido, ou vai ficar no mercado só imobiliário para valorizar, porque se mudar tudo isso de gente, o trânsito de Bauru vai ficar uma coisa assim surreal. Às vezes é difícil até entender a autorização para certas construções em determinadas regiões, porque o adensamento é assustador. Então, esse é um desafio que a comunidade, eu sei que você agora é conselheiro também, Domingos, conselheiro também do Conselho Municipal de Habitação. O papel do controle social é muito importante. O papel do Conselho Municipal de Habitação também será esse, porque quem decreta isso é o Conselho. Quem disse determinado empreendimento é de interesse social ou não, é o Conselho. Não estou dizendo para o Conselho transformar os investimentos, não é, em refém de um debate político, é apenas com este viés, mas este viés tem que ser o mais importante deles, que é o social. Porque se eu vou decretar de interesse social, como é que isso volta para a sociedade? E a melhor forma de voltar para a sociedade é com o que é mais importante dentro de uma casa, de uma família, de uma... É um teto. É um lugar sem o risco do incêndio, da água entrar, da contaminação, não é? De todos os riscos que a gente sabe que ainda tem. Tem que levar esse debate lá, viu, Domingos? Vou cobrar de você que você leve esse debate para o Conselho. E parabéns por estar lá como conselheiro, porque é isso, viu, Elisandra?
é isso. As lideranças precisam estar inseridas dentro dos espaços do controle social e discutir as políticas públicas. Não adianta pedir, ó, eu quero tal coisa. Não, mas eu vou lá também, vou ter minha voz e vou dizer, ó. Aí, Domingos, quando vocês forem votar, se o empreendimento A, B, C, D pode ou não ser decretado de interesse social, tem que ter preocupação de discutir a contrapartida, de como isso vai acontecer. Inclusive para que a sua comunidade e tantas outras possam ser beneficiadas com isso. Eu acho que seria extremamente importante e inovador para Bauru. Não é inovador para o Estado de São Paulo nem para o Brasil. Tem muitos municípios que já fazem isso há bastante tempo. Eu, antes de passar para os outros técnicos, eu posso pedir licença para passar aqui para o Domingos. Domingos, boa tarde. Boa tarde, mesa. Boa tarde a todos os presentes aí, comunidade. Vereadora Estela, como sempre, aí também nos amparando, né, nessas audiências públicas. Secretário aqui também, né, muita força de vontade de trabalhar. O homem chegando. Antes de falar qualquer coisa, eu queria falar um pouco sobre a história do Vila Cristiane, que, como a vereadora frisou, não é só o Vila Cristiane, né? Vem de várias etapas. Volta até mais atrás um pouquinho na linha do tempo, né? Que um pouco antes do Nova Canaã veio Morada da Lua, né? Então, daí é uma sucessividade. Veio Morada da Lua, Nova Canaã, Estrela de Davi. E hoje estamos com o Vila Cristiana. Muita luta, né? E eu vou contar um pouco, os moradores que estão aqui, todos estão presentes, né? Um pouco da nossa luta resumida. Guerreiros que sempre tiveram na batalha, na linha de frente, sem esconder nenhum minuto aí a sua força, a sua raça. E, resumidamente, ela começa assim. Quem conhece a nossa luta? Somos povos pobres, humildes, que luta por um espaço na sociedade preconceituosa e opressora. Quem conhece a nossa luta? Somos guerreiros que preferem erguer a cabeça ao se render aos caprichos de senhorzinho e capitães do mato. Quem conhece a nossa luta? Quem conhece a nossa luta? Somos homens, mulheres, crianças, que resistem à opressão, à arma e a um sistema corrupto que chicoteia com escudos e balas de borrachas. Tivemos a integração de posse. Desculpe pela emoção, mas isso faz parte da minha história. Quem conhece a nossa luta? Somos como a fênix, que mesmo jogada ao fogo, ressuscitaremos das cinzas. Então, essa é a nossa história. Sei que tem alguns aqui que nos acompanham, mas não conhecem realmente a história de luta que a gente vem aí há 10, 11 anos, que é o Vila Cristiana hoje, instalado ali, atrás do cemitério Cristo Rei. E eu diria que uma das maiores vitórias da vida dessas famílias que vai acontecer aquele lá, aquelas casas, né? Tive conversando com o secretário, sou muito bem recebido lá na habitação, por toda aí, pelas meninas também, já conheço de longa data, né? Sempre a gente está dialogando. A Estela nem se fala, porque vive na comunidade. Então, é assim, secretário, eu queria só fazer uma pergunta mais técnica, porque a gente já se falou de vários acontecimentos, de como vai, eu acho que o pessoal já até entendeu, né? Mas que, assim, uma maneira mais fácil, digamos assim, que a gente fala muito técnico, né? Às vezes passa despercebido, as pessoas falam, mas o que é isso que estão falando? Não estou entendendo nada. E realmente, passa para a cabeça de alguns aqui que estão presentes que não estão entendendo nada. Quando se fala em regularização, via REURB-S, a gente sabe que é zona social, né? A REURB-E. Eu queria que o senhor falasse só mais um pouco sobre a isenção disso tudo. No geral, na linguagem do povão, se vai ser cobrado ou não algum tipo de parcela do REURB, isso eu sei que não vai, mas uma história mais só para eles entenderem melhor. E que eles vão ser contemplados aí de maneira gratuita, sob subsídio aí, como o senhor mesmo citou. Domingos, eu agradeço
sempre a sua presença, que tem sido um elo entre a Secretaria de Habitação e toda a comunidade. A nossa previsão de entrega da matrícula em dezembro, ela não é fictícia, ela é real. Nós estabelecemos um cronograma, nós temos a reunião das pontas soltas das outras secretarias, o trabalho tinha sido feito, estava faltando todo mundo direcionar os esforços, é isso que a gente está buscando. E quando a gente fala em regularização, REURB-S, cada morador receberá a sua matrícula sem custo, mas isso não é, não é um favor da municipalidade, isso é um direito, e nós iremos entregar para cada família essa matrícula. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, tanto a assistência técnica, também se via auxílio e apoio da Unesp, via auxílio e apoio do Promore, via essa parceria que nós estamos gerando agora, isso não vai gerar custo. Evidentemente que a edificação, a regularização que vem depois, isso tem custo. E isso, cada família, eu imagino quanto custa para levantar uma parede, para comprar o cimento, para edificar, mas até dezembro vocês vão ter a matrícula na mão, sem custo, e assistência técnica também. Só mais uma pergunta, secretário. A gente passou, a gente está agora na fase de regularização da matrícula, né? Isso é importante, só para a gente esclarecer, né, mais aqui. Mas só que a gente vai vir a parceria, né, que o senhor bem citou aí, com o Promore, né, que é a regularização das casas, né. No caso, não é casas, é planta, né, não é a construção em si, é só a planta. Então, é bom deixar bem claro aqui que aqui não vai ter nenhum programa de habitação, no caso, voltado para a construção. Não seria interessante, não tinha algum espaço para a gente colocar algum tipo sei lá, como eu posso falar, de implementar algum tipo de programa de habitação, de construção dessa casa, a partir da construção de cada morador? Não sei, só uma... Domingos, veja bem, eu entendo exatamente o sentimento de cada família em relação ao sonho brasileiro e não sonho americano de ter a casa própria. Eu entendo isso. E entendo que nós precisamos melhorar as nossas políticas públicas. Mas, dito isso, eu não estou aqui para vender falsas esperanças. Eu não estou aqui para enganar ninguém, nem o Poder Legislativo, nem os moradores da Vila Cristiana, nem os meus amigos secretários, nem os servidores públicos. Hoje, a gente precisa construir essa política pública, em parceria, talvez, com o Estado, em parceria com o governo federal, com outras instituições. Diante da sua manifestação, eu tenho a humildade de reconhecer que, desde o dia 28 de julho, quando eu assumi com um propósito, pedido pela prefeita Suelen, de conseguir avançar para a matrícula. A gente está falando hoje de assistência técnica e tudo que leva até a matrícula, a gente já está restabelecendo. Esse passo que você está dizendo agora, a gente pode dar junto. A gente pode fazer uma nova reunião, a gente pode ver o que tem em outras esferas para que a gente possa construir novas políticas públicas. Nesse momento, nós não estamos discutindo isso, mas isso não quer dizer que na terceira audiência convocada pela vereadora Estela, a gente não possa estar discutindo isso. Nisso que ele falou, o nosso querido conselheiro agora, é um sonho, né? E a gente tem a capacidade aqui nessa cidade, está na hora, né? Como falam muito, né? Como a gente tem que progredir, né? A gente, como a Estela falou, as nossas contrapartidas, a gente pegar um dinheiro, jogar no fundo. E eu creio que a maioria dos moradores lá tem condições de pagar uma parcelinha bem pequena, um juro baixo, né? Vamos falar, um pequeno financiamento de R$30 mil, aí uma parcelinha de 250. Isso é um sonho que eu tenho certeza, Estela, que nós temos essa casa aqui, junto com todos, a gente construir, sim, um futuro. Já teve na cidade alguns mutirões, né? Vila Tecnológica, né? Então, eu creio que a secretaria formada hoje tem a capacidade, sim, para a gente debater e a gente conseguir mesmo, né?
quebrar esse paradigma para os nossos moradores de Bauru. Vamos torcer por isso e, com certeza, terá o nosso apoio aqui. Posso fazer mais uma observação, vereadora? De novo, estou chegando na Secretaria de Habitação e todo o trabalho que já foi feito é digno de aplauso, e agora a gente está podendo olhar para frente numa audiência que acredito que seja resolutiva, como disse a vereadora. Tem algo que a senhora apontou que é importantíssimo. Contrapartidas, elas precisam ser discutidas, mas também eu já tive aval da prefeita para que a gente possa reunir todos os construtores, sejam eles pequenos, médios e grandes, porque uma cidade que produz tanta habitação precisa produzir também habitação em consonância com a necessidade da cidade. E esse diálogo ele vai existir a partir da Secretaria de Habitação. Eu acredito que nós teremos bons resultados para apresentar a médio prazo. Então, isso é importante. Bauru é uma cidade que produz muita habitação e acredito que isso, vereador, precisa estar em consonância com as necessidades da população mais vulnerável da cidade. Eu acho que todo movimento é importante. Todos os gestos são fundamentais se apontarem para atender a maioria das pessoas. Só acho que a gente precisa ter os pés bem fincados no chão. E os pés bem fincados no chão é trabalharmos com os instrumentos que a gente pode ter. Tenho visto, porque nós estamos debatendo a lei orçamentária anual. O que é a lei orçamentária anual? É o que cada secretaria vai ter para usar ano que vem. A Câmara também está discutindo plano plurianual. O que é o plano plurianual? Significa o que a Prefeitura vai fazer nos próximos 4 anos. E os sinalizadores de investimento na Secretaria de Habitação não dão conta de ações que sejam capazes de, por conta própria, criar esses programas. Então, isso é uma constatação. Porque tudo que a gente disser que quer, mas não apontar fonte de financiamento, é teoria ou sonho. Sonhar é legal, sonhar é bom, né? Mas a gente precisa trabalhar com dados concretos. Isso que o Márcio falou tem um aspecto relevante, importante? Tem. Você pode incentivar aqueles que comercializam a habitação a trabalhar com um tipo de habitação capaz de, colocar o termo bem, caber no bolso de mais pessoas. Pode? Pode. Isso dificilmente vai driblar empecilhos que a maioria tem. Renda formal, capacidade de endividamento. Por quê? Porque nós já temos o programa federal lá atrás, Minha Casa, Minha Vida, criado lá no primeiro governo do presidente Lula, e que agora teve sequência com o retorno dele, tem as suas linhas, para além daquele que vai direto para o povo que precisa, seja com sorteio ou com regularização, como é o caso do Europa, também tem a linha 2, 3, 4, que você tem um financiamento. É isso que nós estamos discutindo aqui, Domingos. Para que as pessoas possam ter 20, 30, 40 mil de subsídio para comprar da empreiteira X uma casa, é preciso que esse conselho que você faz parte diga que esse empreendimento é de interesse social. Nós não estamos dizendo para parar de fazer isso, porque tem pessoas que podem comprar. Mas comprar um apartamento de 100, de 150, de 200, 250 mil reais, é parte de um universo muito pequeno de pessoas. Não vai atingir a nossa periferia. Não vai atingir. Então, o que é real? Real é o Conselho encampar uma bandeira que nós sempre tivemos historicamente. Qual? Vamos começar a exigir construção de casa para a gente garantir que as regularizações não fiquem só no papel, nem na assistência técnica que vai dar uma planta. Mas que, se eu tenho 187 casas, essas 187 casas no Vila Cristiana, poderia ser fruto de uma dessas contrapartidas, sem custar nenhum centavo para o poder público municipal. O poder público só estaria deixando de receber
o prédio, por exemplo, de uma contrapartida de uma UBS. Pois que faça, que se programe. Por quê? Porque tão importante, vou repetir, tão importante, quando você ter a construção de uma UBS, que é saúde, é você ter, né, o nenê aqui, não sei como é o nome do menino. Como que é o nome do nenê? O Bruno. Não adianta, eu faço uma UBS ali do lado, mas o Bruno vai pisar no esgoto durante o tempão. E aí, não é o rabo correndo atrás do cachorro. Então, a gente pode fazer esse debate de forma franca. E o Conselho pode ser estimulador disso. E aproveitando uma coisa, até para se pensar no futuro, né? Como eu falei, não falei sonho, mas pode virar realidade, né? O próprio terreno que vocês vão ter a escritura seria a garantia de um futuro aquisição de um 30, mas como você falou, temos sim condições de destinar as contrapartidas para a construção de moradia social. Nós podemos ousar, então ousemos, né? Ousemos. Vamos caminhar para o debate das regularizações, vamos trabalhar, cobrar esse calendário. Vou franquear a palavra aqui, a Pérola queria apresentar, não sei se ainda quer, não. Foi superado, né? Ela até passou aqui para a gente, vou pedir para a TV aproximar um pouquinho mais. Dá para aproximar aqui, Malacrida? Obras de infraestrutura urbana no Parque Primavera, né? Já não é mais, é o nosso Vila Cristiana, e tem um porquê de ser, né? Memorando uma guerreira da ocupação, diz a sua origem, mas, de qualquer maneira, são dados importantes de que a gente tenha sobre o planejamento da infraestrutura pela Secretaria de Obras naquele entorno, que, com certeza, também é fruto dessas constantes reivindicações aí da comunidade. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma coisa não ficou claro? Eu vou me comprometer aqui, eu vou renovar o compromisso que eu fiz com a comunidade, com o Domingos, que é a liderança. A gente fala com todo mundo, mas, para a organização, a gente sempre precisa ter alguém que fale e que represente, né? Acho que o Domingos tem feito muito bem esse papel na comunidade. Está de parabéns, inclusive, pela liderança democrática que exerce lá. Nós vamos manter o fluxo de audiência pública. Não vamos chamar uma nova para outubro, mas nós iremos convocar já uma nova audiência pública para novembro. Porque aí nós teremos, em novembro, o andamento de cada passo burocrático, técnico, tudo que está sendo feito, que não está, se esbarrou em alguma questão, certo? E vamos acompanhar em conjunto para que não escapem de nenhuma forma deste controle social que vocês estão exercendo, e exercendo muito bem, para a garantia não é de nenhum favor, não, é de um direito, de todos, mas o Vila Cristiana foi fruto de uma decisão governamental. E, como fruto de uma decisão governamental, é um atraso que não dá para tolerar. Então, se mais algum secretário quiser usar a palavra, se alguém da comunidade quiser fazer pergunta. Quer falar? Não? Mais alguém? Alguma dúvida? Domingos? Tranquilo? Secretários? A ela, pode ficar à vontade. Boa tarde, presidente, vereadora Estela, aos vereadores, toda a comunidade, Domingos. A gente vem reiterar aqui o compromisso e também, até, vou dizer assim, é importante essa audiência, né? Eu vejo o avanço que teve, né? Eu falo que, graças a essas audiências, a gente consegue visualizar um desenvolvimento, um crescimento, para que vocês sejam alcançados ali. E, claro, que, através da Secretaria da Habitação, é importante avanço e a gente consegue visualizar e deslumbrar a realização do sonho de vocês. Certo? E a gente está aqui à disposição, também a vereadora Estela me coloca à disposição, e não só nós, mas toda a nossa equipe, para que a gente possa também, junto, aí, discutir essas políticas. Podemos encerrar por hoje?
Então, agradecendo muito a presença de todos e todas, em especial da comunidade. Nós vamos comunicar da próxima audiência pública. Será igualmente importante, tanto quanto a primeira, que a comunidade continue, sob a liderança do Domingos, maciçamente presente, apesar da inoportunidade do horário, tá? Presente para que a gente possa garantir o acompanhamento de cada passo. E fica aí, viu, Domingos, o desafio para levar para o Conselho, para essa nova fase, desta nova composição do Conselho Municipal de Habitação, porque essa é uma pauta que a gente pretende passar a cobrar com mais veemência aqui no Poder Legislativo, principalmente a partir da última semana, em que, a pedido de moradores do Harmonia, que é um empreendimento que deve ser entregue brevemente, nós passamos, nosso mandato, a acompanhar mais de perto os critérios das contrapartidas, os termos de vistoria de obra, esses compromissos, como isso é entregue, qual que é o benefício para a comunidade. E passei a achar que é necessário, entre tantos compromissos que a gente tem, mas tirar um tempo de dedicação do mandato para que a gente possa discutir melhor. O que é efetivamente uma contrapartida que beneficia a maior parte da sociedade. E eu estou convencida que a habitação é um deles. E que a gente pode caminhar para avançar esse ponto. Então, obrigado a todos e todas, e nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada esta audiência pública às 16h04.